Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um conteúdo online. Neste sábado a gente vai dar continuidade à série DP. DP que significa Departamento Pessoal. Lembre-se de uma coisa do que eu falei no início dessa série, que esse conteúdo, gente, ele é tão importante para vocês enquanto empregados, como para vocês quando forem trabalhar, auxiliando, assistenciando o setor de RH, o departamento pessoal da empresa. Então serve para vocês terem entendimento nessas duas áreas, tanto para vocês trabalharem, quanto para vocês, quanto empregados, não serem enrolados. Por isso, gente, foco nos estudos, gravem bem o que eu estou falando aqui, porque isso é de fundamental importância para a vida e para a carreira de vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, pega aí página 43, abre o teu livro, estuda primeiro ele. Se você já estudou, maravilha. Se não estudou, dá uma pausa aí, capítulo 6, revisa, estuda esse conteúdo para você não chegar aqui sem entender nada, tá bom? Vamos falar hoje sobre salário, benefícios e adicionais, ok? O que vimos no conteúdo anterior, semana passada, falamos sobre Vale Transporte, Previdência Social, INSS, salário família, auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio acidente e CAT. O que é a CAT? Comunicação de acidente no trabalho. Qualquer tipo de acidente que ocorre na empresa, a empresa lá, ou técnico de segurança, o RH, o departamento pessoal, precisa entrar no site do CAT e informar que houve um pequeno acidente lá, ou grave acidente, tá bom? Isso pode ser feito no próximo dia útil. Se for morte, tem que ser feito imediatamente. Falamos sobre Vale Transporte. Tem muita gente com dúvida em Vale Transporte, achando que é pelo fato de ser um direito do trabalhador, o trabalhador pode solicitar. Sim, pode. Só que tem algumas regras para que você possa solicitar o Vale Transporte e ter direito ao Vale Transporte. Se você não estiver utilizando de fato e de verdade para o trajeto de casa, trabalho, casa, você não vai usar. Você pediu Vale Transporte, mas está usando teu carro, tua moto, não pode. A empresa pode cancelar naquele exato momento, se realmente ela provar que você não está fazendo uso do seu Vale Transporte. Então são diversas regras, tá? Salário família, lembra que eu falei do salário família? Para ter direito, tem que ter filhos de até 14 anos incompleto. Se tiver 14 anos já perde. 13 anos e 11 meses recebe salário família, tá? Nasceu o bebê, já recebe salário família. Tem um teto para receber o salário família, lembram? Se ultrapassar esse teto, não tem direito ao salário família, tá bom? Que mais? Tem outras regras aí importantes sobre o salário família, tá bom, gente? Vamos aqui para o conteúdo de hoje. Hoje aprenderemos sobre tipos de salário, presta atenção, pagamento de salários, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno e horas extras. Então, é muita coisa hoje, é muito assunto. Então, caneta e papel na mão, caderno para você anotar essas dicas aqui, para você não esquecer, tá bom? Vamos abordar tudo isso aqui hoje. E aí eu começo com um quiz aqui, um jogo de perguntas e respostas, para você responder aí na sua casa mesmo. Existe alguma diferença entre salário e remuneração? Vou repetir, existe alguma diferença entre salário? São duas coisas diferentes, tá bom? Então, a resposta é sim, não ou talvez. Com certeza, sim. Né? Já falei para vocês, então existe uma diferença. Quando eu falo salário é uma coisa, quando eu falo remuneração é outra coisa. Mas são duas palavras que são utilizadas no dia a dia das empresas, tá bom? O trabalhador precisa entender sobre isso aí, ok? Não esqueçam do nosso exercício que vai cair daqui a pouco, tá bom? E uma das perguntas pode ser essa aí: qual a diferença entre salário
e remuneração. E eu respondo para você aqui dizendo o seguinte: salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Vamos lá. Salário é aquilo que está lá no teu contrato de trabalho, que diz lá, você vai receber 1.045. Isso é o salário. Pode ser 1.200, 1.300, é o que consta lá no teu contrato de trabalho. Isso é salário, ok? E remuneração é o salário somado a quê? A outras vantagens. Por exemplo, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, comissões, gratificações e etc. Podem ter outras, tá bom? Então, salário é o que está no contrato de trabalho, remuneração é o salário acrescido de outras vantagens que pode ser que você tenha direito aí no teu emprego. Ficou claro para vocês o entendimento de salário e remuneração? Eu vou explicar detalhadamente aqui esses adicionais para você entender e para você compreender, ok? Atenção, minha gente, não integram, tá, a remuneração que eu falei ainda agora para vocês lá, aqui, ó, não, isso aqui integra, ó, mas tem algumas coisas que não integram, tá? Não incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciários. As verbas pagas mesmo que habitualmente. Vamos lá. Isso aqui é pura legislação, gente. O que eu quero dizer é que salário, ok, remuneração é a soma do salário mais esses adicionais, porém tem algumas coisas que não vão integrar a tua remuneração para efeito de incidência em encargos trabalhistas ou previdenciários. Porque, por exemplo, o FGTS. A gente sabe que o FGTS é 8% do que você ganhou. Porém, tem algumas coisas que não vão incorporar a remuneração sua aí, porque a lei não permite. Por exemplo, aqui, ó, o auxílio à alimentação. Tem empresas que dão ao trabalhador o cartão, que é o auxílio à alimentação. Essas verbas, elas não são integradas, incorporadas ao teu salário. Elas não são. Elas não podem ser incorporadas e não pode ser não pode sofrer incidência sobre nenhum tipo de encargo trabalhista e previdenciário. INSS. O INSS, por exemplo, ele desconta 8%, 9%, mas para quem recebe auxílio alimentação, não integra, tá bom? Diárias para viagem, não integra. Você pode receber da empresa, ela vai pagar para você um valor aí de R$300 de auxílio viagem mensal, uma ajuda de custo, mas isso não tem que integrar o contra-cheque. Outra coisa, prêmios, abonos, essas coisas não integram, preste atenção. A remuneração, só alguns adicionais é que vão incorporar. Esses aqui não incorporam a remuneração. Você pode receber? Pode. Recebe por fora, ok? Quais são, gente, os tipos de salário? É importante você entender. O primeiro tipo é o pro labore. Que tipo de salário é esse, professor? É o valor dado aos sócios de uma empresa, pro labore. Nessa remuneração, não há regras obrigatórias como no trabalhador comum, mas pode-se definir em um contrato se ele receberá 13º salário, por exemplo. Uma empresa que tem sócios, quando os sócios recebem parte do faturamento, da comissão, chama-se pro labore. As grandes indústrias, as grandes franquias, elas pagam esse pro labore. É um tipo de salário? Sim, é um tipo de salário. Salário misto. O que é o salário misto? É quando o funcionário recebe dois tipos de valores, ok? O primeiro é o fixo
e o segundo é variável, como no caso de comissões. Quem é vendedor, quem participa de vendas, bate meta, ganha venda, chama-se salário misto, que é a mistura do salário teu mais outros adicionais que você ganha de forma variável, tá? Outro tipo de salário, o salário mínimo ou o salário comercial. Tem muita gente assim que pergunta, quando tem uma vaga aberta, qual é o salário? A pessoa fala assim, é o comercial. O que é o salário comercial, gente? É o salário mínimo, tá? Ele deve ser o menor pagamento oferecido ao trabalhador no Brasil, e esse valor ele está de acordo com a Constituição Federal e com a CLT. Então, nenhum trabalhador, gente, pode receber menos que um salário, que é o salário mínimo ou salário comercial. Se ele não bateu metas, não vendeu muito, mas tem que receber pelo menos salário mínimo. Piso salarial, olha outro tipo de salário. Piso salarial ou normativo. Quando se usa essa expressão piso salarial ou normativo, o que está dizendo? Aí, ó, ele é um tipo de salário instituído através de convenção coletiva de trabalho após acordo entre sindicatos. Falamos sobre isso lá no começo da nossa série, sobre sindicatos, o que são sindicatos, os sindicatos dos trabalhadores, sindicatos das empresas. Então, quando eles se reúnem, falamos sobre convenção coletiva, lembram? Uma vez por ano, chamado database, quando eles começam a sentar, a discutir, a conversar, eles se reúnem e chegam em um acordo. É por isso que é chamado acordo coletivo, convenção coletiva. Eles criam esse documento. Dentro desse documento vai regularizar o piso salarial daquela categoria. Por exemplo, professores. Tem um piso salarial? Tem. Ou seja, todo mundo que se forma professor e for contratado como professor no Brasil, no estado, ele vai ter que receber esse piso, que é o mínimo. É o piso, o próprio nome fala piso, é o mínimo. Ou normativo, é chamado. Os dois têm o mesmo significado. O salário normativo, que é o salário da categoria. Diversas profissões hoje que têm sindicato, elas têm um piso, elas têm um salário normativo, tá bom? Deu de entender? Gente, olha só, não são considerados salários, presta atenção, vestuários, equipamentos, ferramentas, outros acessórios fornecidos ao empregados e utilizados para a prestação de seu serviço, não considera-se salário. Se a empresa ela fornece o EPI para você, o que é o EPI? Equipamento de proteção individual. Meu capacete, minha luva, meu óculos, ok? É teu, não é salário, não vai no teu contra-cheque. É o direito do trabalhador. A empresa precisa fornecer para você trabalhar. Em alguns lugares, a empresa ela vai querer que você traga a sua ferramenta, seu serrote, sua pá, seu carrinho de mão. Sim, em outras, a empresa é que vai fornecer. Tudo depende muito das convenções coletivas, dos sindicatos e assim por diante. Mas isso não integra. Ficou claro para vocês aqui, gente? Opa, acabei pulando um. O salário in natura. O que é o salário in natura? É o salário utilidade. Olha só, conforme estabelecido no contrato de trabalho, é o valor de benefício, parcelas ou bens dados como gratificação ao serviço prestado, tais como vale transporte, alimentação, por exemplo, são considerados salário in natura. Mas lembram que o vale alimentação não integra lá o salário, tá bom? Salário profissional é o valor mínimo fixado em lei dado a indivíduos que integram uma categoria profissional, como por exemplo advogados, jornalistas. Esse tipo de salário aí são salário profissional, beleza? Vamos lá, salário mínimo comercial, não são considerados salários isso aqui. E quais são, gente, os adicionais do salário? Primeiro, é o adicional de insalubridade. Lembram que esse adicional integra a sua remuneração, que é o salário mais alguns adicionais. O que é, gente?
O adicional de insalubridade, pode ser que eu pergunte para você isso. Olha só, em atividades onde o trabalhador entre em contato, tá, com substâncias que podem causar danos à saúde, você associa essa palavra insalubridade a danos à saúde. Quando eu falo danos à saúde, não necessariamente a pessoa vai ficar doente amanhã, mas pode ser que ela fique doente também ao longo dos anos por estar trabalhando com algum tipo de produto, cimento, óleo, produto químico, tá? Quem trabalha com esse tipo de produto aí, tem diversos outros produtos, recebe um adicional que é integrado no seu salário, que recebe no final do mês, tá bom? Um exemplo, o pessoal que trabalha de gari, nesses carros de lixo que passa aí, eles recebem um adicional de insalubridade. Por quê? Porque eles trabalham com algo que poderá causar dano à saúde deles. Pode ou não pode? Pode, gente. Mexendo com lixo, sabe lá que tem ali, pode, sei lá, pegar uma doença infecciosa, né? Enfim, só um exemplo. Conforme o risco sofrido, gente, olha o que diz aqui, ó, conforme o risco sofrido no trabalho, ele poderá ganhar um percentual em cima do seu salário, que pode ser de 10%, que é para risco mínimo, 20% risco médio e 40% risco máximo. Professor, quem é que vai dizer aqui qual será o risco que um trabalhador tem que ganhar nessa empresa aí? É a empresa que escolhe se vai dar 10, 20, 40? Não, não é a empresa. São órgãos de saúde, a vigilância sanitária, por exemplo, e outros órgãos autorizados pelo governo. Já a maioria, gente, olha só, a maioria dessas atividades aí já tem o seu percentual estabelecido, tá? Para se ter chegado nesse percentual, foi feita pesquisa, foi feito estudos, foram lá médicos do trabalho, foram lá especialistas da área de saúde e disseram, olha, quem trabalhar nessa atividade aqui é grau 10, é grau 20, é grau 40. Então já está estabelecido para a maioria das empresas aí, já está estabelecido qual será o risco, tá bom? Então não fica se preocupando assim, qual será o risco? As empresas já têm essa tabela fixa aí, mas pode variar. Então é 10%, 20% ou 40%. Então grava bem que o adicional ele é proporcional, o adicional de insalubridade. O outro, que é o de periculosidade, tem gente que confunde adicional de periculosidade com adicional de insalubridade, que não tem nada a ver. Ó, associa insalubridade a danos à saúde e associa o periculosidade a risco de morte, morte mesmo. Diferente do insalubridade, que a pessoa pode ficar doente ao longo do tempo. Esse aqui não, ele pode morrer a qualquer momento. Esse é o de periculosidade. Olha só, em atividade onde um trabalhador se expõe a uma constante condição de risco de morte, como por exemplo, contato com substâncias inflamáveis, quem trabalha em posto de gasolina recebe o adicional de periculosidade. A qualquer momento pode explodir aquilo ali, gente. Todo mundo morrer. Quem trabalha com botija de gás, essas coisas assim, qualquer tipo de inflamável recebe esse adicional. Explosivos, energia elétrica, pessoal que trabalha nas empresas de energia, eles ganham isso aqui, podem morrer a qualquer momento. Radiação ionizante ou substâncias radioativas têm o direito, tá? Tem direito a receber esse adicional. Também diferente do insalubridade, o insalubridade é 10, 20, 40. O periculosidade ele é fixo, ele é 30%. Ele é fixo, 30%. Vale lembrar, gente, o seguinte aqui, ó, que recentemente em nossa legislação foram incluídas algumas funções que são consideradas perigosas, sendo elas vigilantes e motociclistas. Os motociclistas têm direito a ganhar
30% de adicional de periculosidade. Vigilante também, por quê? Pode morrer a qualquer momento, um assalto. Então, tá bom? Então, todos recebem 30% sobre o salário fixo. Quando eu falo salário fixo, é igual a salubridade. Qual é o salário na carteira? 1.400. 30% disso você vai ganhar. 10%, 20% ou 40% se for insalubridade. Ficou claro para vocês a diferença entre esses dois? Um traz risco à saúde, insalubridade, o outro risco de morte. Aqui 30% e aqui 10, 20 e 40%, minha gente. Vamos lá. Olha só, quais são os adicionais ao salário mínimo? Mais um aqui para você, ó. Adicional noturno. Grava bem, gente. Esse benefício, ele é concedido pela CLT a todos os profissionais que trabalham entre, olha aqui, para eu ter direito a esse adicional aqui, eu preciso trabalhar entre as 22 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Se tem algum profissional, gente, que trabalha nesse período aqui, de 10 da noite às 5 da manhã, tem direito ao adicional noturno, tá bom? Se trabalhou até 10 da noite, não tem. Mas se passou das 10 da noite, vai até 3 da manhã, 2 da manhã, 5 da manhã, tem direito ao adicional noturno, tá? E ele contém, gente, várias peculiaridades, como por exemplo, 1 hora trabalhada. Gente, olha só, 1 hora trabalhada no turno, nesse turno, ele não é 60 minutos, ele é 52 minutos e 30 segundos. Interessante, né? Para quem trabalha, por exemplo, eu fui vigilante. Então, eu entrava às 6 da manhã e saía 6 da manhã do outro dia. Eu entrava às 6 da noite e saía às 6 da manhã. O adicional noturno, ele só começava a conferir aqui a partir das 10 da noite. Vocês estão entendendo? Mesmo que você entrou 6 da tarde, mas as horas referentes ao adicional noturno começa a valer a partir das 10 da noite e termina 5 da manhã. Mesmo que eu for sair 6 da manhã, 5 da manhã terminou o adicional noturno, ok? E o valor da hora aqui, ó, é 52 minutos, ó, e 30 segundos, não é 60 minutos, ok? Gente, olha só, o empregado recebe uma taxa extra. Como é que funciona esse adicional aqui? Você recebe uma taxa extra de 20% em sua remuneração sobre o valor da hora. Vou te dar um exemplo aqui. Olha só esse exemplo clássico aqui. Um funcionário, vamos calcular aqui, ó, um funcionário com um salário de R$1.000, tá? Tem que ser 1.045, né? Que é o salário mínimo. Mas vamos falar aqui R$1.000, só para ter uma base. Quero te ensinar. R$1.000 na carteira, ok? Ok. E com uma jornada de 220 horas mensais, que equivale a 44 horas semanais, tá? Para quem trabalha no regime de 44 horas semanais, ele trabalha 220 horas mensais, tá bom? Quem está nesse regime aqui, ó, 44 horas, já falamos sobre isso aqui, é 220 horas mensais, ok? Possui uma hora que custa R$4,52. Como é que eu calculo, professor, o valor da minha hora? Pega o teu salário aqui, ó, na carteira, divide por 220 horas, que é o valor da hora normal para quem trabalha 44 horas semanais. Quem está nesse regime de segunda a sábado, tá? Trabalha em 44 horas semanais. Divide por 220, vai dar 4,52. Pronto. Aqui eu calculei o valor da minha hora. Pego o salário, divide por 220, ok? Vamos agora calcular quanto que é 20%, gente, de 4,52. Lembre que o adicional noturno é 20% em cima, a mais acima do valor normal da hora. Olha aqui, ó, 20% de 4,54 é 90 centavos. Então, o valor da hora normal é 4,54, sim. 20% é 90 centavos, eu vou somar, ó.
90 centavos mais 4,54, que vai dar 5,44. Esse aqui é o valor da hora extra, ou perdão, da hora do adicional noturno, 20% em cima da hora. Tá, aqui a gente descobriu qual o valor do adicional noturno por cada hora. Se você trabalhou de 10, 11, 12, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você trabalha 7 horas por turno de adicional noturno. 7. Porque começa às 10 da noite e termina às 5. 7. Multiplica 7 vezes 5,44, vai ser o valor do adicional noturno daquela noite, daquele plantão que você trabalhou. Médicos, enfermeiros, vigilantes que trabalham aí nesse período aí ganham esse adicional. Ficou claro para vocês? Essa é a fórmula para se calcular quanto que eu vou receber de adicional noturno, beleza? E um outro adicional, gente, que também cai é o adicional de horas extras. A gente já falou um pouco sobre as horas extras, e só para reforçar para vocês que a hora extra normal, ela tem um acréscimo de 50%, diferente aqui, ó, do adicional noturno, que é 20%, a hora extra é 50%. Se for durante a semana, se for feriado, e se for trabalhado no feriado, se for trabalhado em dias de folga, que seria o seu DSR, o valor daquela hora tem um valor de 100% do valor da hora normal. Um exemplo aqui, ó. A hora normal é quanto? 4,54. 50% de 4,54 é 2,27. Então, o valor da hora extra vai ser 6,81. Isso por hora. Aí calcula quantas horas extras você fez no mês, o valor é 6,81. Eu estou me baseando aqui, ó, esse 4,54, estou baseando por esse aqui, ó, 4,54 aqui, que seria de um salário de R$1.000. Mas tudo tu tem que descobrir primeiro qual é o valor da hora normal. Aí você vai saber quanto é o adicional noturno, você vai saber quanto é a hora extra, beleza? Olha só algo interessante aqui, gente. Se as horas extras ocorrerem entre o período de 10 e 5 horas da manhã, o empregado ele recebe os dois adicionais. Os dois. O adicional noturno e as horas extras, tá bom? E as horas extras também refletem sobre o descanso semanal remunerado. Ainda aqui, ó, falando sobre o exemplo do salário de R$1.000, como é que se calcula aqui esse DSR aqui, ó, das horas extras aqui, ó? Soma-se o valor de horas extras, tá? Divide-se, por exemplo, você trabalhou 1.000 horas extras, divide-se, tá, pelo número de dias úteis, 26, e multiplica-se, tá, pelo número de domingos e feriados, 5, tá? O valor de horas extras foram 1.000, tá? Dividido por dias úteis, multiplicado pelos feriados e domingo, que deu 5 aqui, ó, o valor do DSR. Então, até para quem faz horas extras, recebem um adicional no DSR também, gente. É informação que muita gente não sabe, ok? E aqui está um trabalho de pesquisa, gente. Mais uma vez falando, teve gente que não me entregou o trabalho de pesquisa ainda. Dá tempo de fazer. O propósito desse trabalho de pesquisa é ajudar você a entender melhor esse conteúdo. Se você não levar a sério, quem vai perder é você, gente. Porque esse conteúdo, essa pesquisa, te ajudará a entender melhor esse assunto. Vamos lá. Você tem que responder essas 3 perguntas para mim e enviar no privado. Como funciona o reajuste salarial dos trabalhadores? Hoje no Brasil, vai para o Google lá, no sentido geral, como é que funciona o reajuste salarial dos trabalhadores. Todo trabalhador tem direito a um reajuste salarial, todo. Me diga como é que funciona isso aí. Segundo, é feito em que período e frequência esse reajuste? Responda para mim. E terceiro, como é calculado esse reajuste?
Procura na internet, pesquisa, que isso tem a ver com o assunto de hoje, que é tipo de salário, adicionais, tá bom? E você vai me entregar esse exercício no Word, no Excel, no caderno. Teve aluno que fez no caderno, bateu foto e mandou para mim. Parabéns, isso vai ser muito importante. Não tá no teu livro isso aqui, por isso que eu digo, vai somar ao que você está aprendendo aqui com a gente, ok? Galera, chegamos aqui ao final, só fazendo uma revisão. Hoje você aprendeu sobre tipo de salário, adicionar de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, horas extras e reflexo das horas extras sobre o DSR. Semana que vem vamos falar sobre descontos, salários e contribuições. Qual a diferença, professor, em salário líquido e em salário bruto? Você sabe qual é a diferença? Não sabe? Semana que vem vamos falar sobre esse assunto aqui. E último recadinho do coração, gente, não se esqueçam do exercício, pelo amor de Deus. Procure fazer o exercício ainda hoje, nesse sábado. Assistir o conteúdo, a mente está fresquinha, né? Já vai, responde o exercício, show de bola, parabéns. Diante disso, a gente vai computar presença na sua pauta. O curso continua, ninguém está de férias. Ninguém está de férias. O curso está andando, gente. Se você não fizer o exercício, você simplesmente não vai ter presença. Então, se você está atrasado aí, dá de fazer, fala com a Josi, ela te ajuda, a gente está aqui para te ajudar. O importante, gente, é focar e não desistir, tá certo? Posso contar com vocês? Espero que sim. Então, a gente se encontra semana que vem falando desse assunto muito importante, dando prosseguimento a essa série de departamento pessoal.